Com certeza, técnico Igor Magalhães, é para falar desse primeiro clássico, uma vitória, jogo com 5 gols, mudanças importantes do começo do jogo, quando o CSA teve uma nova formação, que segundo o próprio Igor Bahia, já tinha sido testado lá atrás, ele e o Thiago Marques no time, e mudanças acertadas também no segundo tempo. Podemos dizer que é um combo, né, de mudanças, de notícias, de detalhes para esse jogo, Igor. Boa noite, parabéns. Boa noite. Mais uma vez é um prazer falar com vocês. Na verdade, a gente tinha uma estratégia, né? Principalmente nós estudamos muito o adversário, né? A gente tinha isso como um plano. Inicialmente, né, Zé, a gente tinha, desde a nossa chegada aqui, da nossa apresentação, de testar algum momento, principalmente dentro de um jogo grande, uma situação com essa formatação, né? Nós testamos poucas vezes nos trabalhos diários, porque nós tivemos um problema com o Thiago. Então, esse problema nos atrapalhou um pouco para a gente ter algumas mecânicas dentro do jogo para que tivesse mais combinações. E aí a gente estava esperando um momento estratégico para poder ter essa possibilidade. O jogo passado, tinha até comentado com o Zé, me deu um sinal dentro do jogo para às vezes testar os dois centravantes no decorrer, e aí eu lembrei que a gente tinha uma estratégia no clássico. E aí a gente segurou a substituição, já para não mostrar para ninguém que a gente poderia ter uma possibilidade como essa. Mas a gente fica feliz pelo comprometimento dos atletas, pelo comprometimento da minha equipe de trabalho. Esse cara que está aqui do meu lado, ele é fundamental nessa estrutura. E nós estamos com muita humildade, com muito trabalho, com muita dedicação. Nós só conquistamos hoje 3 pontos, que é bom para o nosso torcedor, é bom para nós aproximar daquele nossa primeira meta, que é a classificação. Mas a competição ainda não terminou e a gente está sonhando grande. E saber que nós vamos comemorar hoje, mas a partir da manhã a gente já tem que pensar no jogo quarta-feira. Foi só o primeiro clássico, ainda tem muita água ainda para rolar por baixo da ponte, né, Igor? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Lógico que o clássico é bom para o nosso torcedor, é bom para o nosso clube, né? Nos traz um pouco de paz. Todo resultado positivo num jogo desse tamanho, ele te conota dessa forma, né? Mas o que me deixou muito feliz foi como os atletas compraram a ideia daquilo que nós tínhamos combinado em fazer e executar dentro do campo, né? E principalmente, esse grupo é muito trabalhador, é um grupo humilde, é um grupo que a gente formatou já tentando ser ambicioso dentro do ano. A gente está com um passo de cada vez, com humildade, seguindo a nossa caminhada, com muita lucidez naquilo que nós estamos fazendo, para a gente conquistar alguma coisa dentro desse ano. Boa noite, Igor, Zé Carlos, parabéns pela vitória. Você falou sobre ter segurado essa estratégia para usar no clássico, então, até para a gente tentar entender, né, mais detalhadamente, o que é que vocês identificaram ali que era possível utilizar os dois atacantes no jogo de hoje. Explica um pouco para a gente. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês novamente aqui, a convite do Igor Magalhães. A palavra fundamental para tudo isso que aconteceu chama-se convicção no que você faz. Juntamente com o Igor, né, que é o nosso comandante, com essa equipe de trabalho que ele tem no dia a dia, nós tínhamos convicção que poderíamos dar certo com os dois atletas. Se vocês observaram, o Igor Bahia já fez também atacante de beirada. Então ele tem também essa característica, se por um acaso o Igor quisesse mudar, ter variação durante o jogo. E se vocês observarem, teve um momento que nós fizemos isso. Colocamos o Braia pela beirada juntamente com o Cachoeira e ficou o Bahia e o Thiago como 2 ali na frente. Um 4-4-2 que o Igor gosta de usar, transferindo para um 4-3-3. Então essa convicção do Igor, juntamente com nós da comissão, ela chegou num momento assim que ele teve a convicção de fazer, nos comunicou e nós compramos a ideia. Se eu se falar para vocês aqui quantas vezes nós treinamos com esses dois atletas, foram poucos treinos, mas o grupo que nós temos, eles são muito convictos e estão muito preparados para várias situações que o Igor coloca em prática. Então o mais importante é essa convicção de todos nós, juntamente com os atletas. Quando o Igor comentou para os dois atletas, eu tenho certeza que eles não se assustaram, porque os dois atletas, eles se entregaram o máximo hoje, até onde aguentaram, né? Principalmente o Bahia, o Thiago terminou o jogo e dando o máximo deles, porque clássico é superação. E eles superaram e nós fomos felizes com a grande vitória, mas pezinho no chão, sabemos que não ganhamos nada e esse grupo está ciente disso, nós da comissão, e vamos seguir o nosso processo, que o caminho é longo, mas graças a Deus nós estamos procurando fazer o melhor a cada dia. Só para completar,
dentro do nosso estudo, a gente percebia que a cobertura frontal, ela demorava a acontecer do adversário. E aí o que nós pensamos? Nós pensamos num jogo de parede, onde a gente tem 2 atletas que eles fazem muito bem isso, que é esse jogo de apoio frontal. E aí a gente já conseguia, principalmente quando o Brian dominava a bola para vir para dentro, já ter esse passe direto dos nossos 2 centroavantes. E aí ia para o duelo, aí ia para o jogo 1 para 1. E quando a gente ia para o jogo 1 para 1, a gente tinha vantagem. Por quê? Eles sustentam bem. O Cachoeira, nós, a palavra mais certa, mais correta, nós demos muita liberdade para o Cachoeira. Por quê? Porque ele é muito perigoso, muito próximo do gol. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. A gente sabia que talvez a leitura para ter o encaixe dentro dessa ideia nossa, ela poderia demorar. E nós tínhamos que ser crucial antes deles entenderem qual que era a nossa movimentação para ser letal dentro do jogo. Depois vocês podem perceber que nós já mudamos a estrutura. Quando eles entenderam, nós mudamos a estrutura. Para quê? Para gerar dúvida novamente, até encaixar novamente. Só que eles foram felizes, né, na situação de ter o primeiro gol no final do primeiro tempo, onde colocaram eles no jogo, porque tem jogadores importantes, né, jogadores que realmente que são cruciais no momento decisivo, igual o GG. Ele é um jogador que tem muita facilidade de colocar principalmente o passe aonde ele visualiza, né? E eles foram felizes na situação, mas demonstrou para todo mundo que veio a campo que foi um grande jogo. Era o nosso intuito de performar bem e dentro da nossa estratégia para conduzir um grande jogo. Por que o CRB conseguiu, depois de estar perdendo por 2-0, essa reação? Que situação você vê do jogo, Igor? Jogo clássico. Da mesma forma que nós confrontamos eles também têm a possibilidade de nos confrontar, né? E um time como o CRB, que tem jogadores importantes, eles precisam de uma bola para poder finalizar bem. Foi o que eles fizeram, né? O Geórgio até então não tinha feito nenhuma grande defesa, né? E eles conseguiram fazer o gol na parte final do primeiro tempo, onde a gente sabe, clássico, qualquer adversário, quando se consegue ter uma desvantagem, você consegue um gol no final do primeiro tempo, é normal, dentro disso, ele vir mais energizado para o jogo. E o segundo tempo foi isso, a possibilidade que eles poderiam ter uma bola alçada, um erro nosso, dentro dessa situação, o restante a gente conseguiu controlar. E se pensar dentro do jogo, nós tivemos mais chance de matar no decorrer do jogo para fazer o 3-1, principalmente nas nossas transições com superioridade, às vezes com a tomada de decisão errada, mas também faz parte do jogo. O jogo é esse, o contexto do jogo ele é desenvolvido dessa forma. Mas quando nós pensamos nas nossas mudanças, nós sabíamos, principalmente, que ia ter continuidade no jogo 1 para 1 próximo da área. Tanto é que o Rafinha nem olhou. Quando ele já conseguiu, ele já fez a bola no chão, principalmente. E aí a gente conta com a qualidade do nosso centroavante, que ele tem um trabalho de pivô com giro. Nós trabalhamos essa bola de giro essa semana, principalmente com o Thiago. E aí ele teve a possibilidade de girar e concluir bem, que nos deu a vitória. Mais uma vez, ressaltando o trabalho coletivo de todos que fizeram um grande jogo. Você destacou aí o Guilherme Cachoeira, né, com essa movimentação, flutuando bastante. Deu para perceber no primeiro gol muito time movimentar, né? Porque o Roberto, que voltou hoje, ele pega a bola ali na lateral, solta para o Igor Bahia, que entrega para o Brian e encontra o Cachoeira no gol. Essa proximidade ali toda, de um mesmo lado, desses jogadores, também tinha sido algo muito trabalhado por vocês? Porque deu para perceber o Roberto chegando muito também dessa forma. O Igor, até pelo tempo que nós não tínhamos de treinamento, ele ficou bastante tempo na lousa com esses atletas, explicando exatamente isso. E toda essa movimentação que eles fizeram, né, Igor? O Igor sempre pontuando para eles toda semana que iria acontecer. Porque nós estudamos o CRB, esse jogo é um jogo de xadrez. Só me abrindo parênteses em outra situação, quando o Igor fala dessa situação de trocas, quando sai o atleta do CRB no primeiro tempo, se não me engano foi o da hora, lesionado, entra o Rafinha, que é um meia, só que ele entra como beirada. E na segunda parte o Igor já detectou no intervalo, ele vai vir com outro meia, porque o Gustavo Nicola estava com o amarelo, que era o nosso volante. E realmente aconteceu o que o Igor falou. Aí entra quem? Entra o Danielzinho no intervalo, usando como 2 meias. Já colocou o Matheus Ribeiro aqui como um terceiro zagueiro pela esquerda, que a gente detectou no começo. Então, um jogo de xadrez. E nesse momento eles começaram a ter o controle do jogo. Mas mesmo assim, mantemos organizados, tomamos o gol de empate e voltamos com as mexidas do Igor, né, com as nossas conversas na beira do campo. Voltamos a controlar a nossa equipe e conseguimos o gol da vitória. Fecha o parênteses. Nessa situação da movimentação, ela foi muito passada pelo Igor.
O Igor tinha comunicado o Braia que é esse espaço entre o zagueiro, principalmente o Matheus Ribeiro, que quando ele sai nessa pressão, ele avança bastante para pegar essa beirada, iria acontecer. E foi o que aconteceu. O Roberto Feliz no passe, Bahia, se eu não me engano, já domina orientado para frente, com 2 toques, ele acha o Braia no espaço vazio, que o Igor tinha comunicado, e o Braia é muito feliz com esse passe no funil, que a gente trabalha bastante, né? Sempre pedindo ele para sempre dar esse passe no funil, que sempre vai ter esse atleta. E o Cachoeira é um dos melhores finalizadores que nós temos no grupo, foi feliz no chute, enfrentando um grande goleiro que vem numa grande fase, né? Que é o Albino, sabemos disso. Então toda essa movimentação ela é muito trabalhada, e o Igor sempre passa para os atletas, então essa combinação ficou muito perfeita, porque o que o Igor passou eles fizeram, e fomos felizes nessas movimentações para fazer o primeiro gol. A gente vê no semblante de vocês assim, a certeza do dever cumprido diante do que vocês fizeram, programaram durante os treinamentos. É isso, Igor? Na verdade, o Zé foi feliz. Nós usamos a convicção naquilo que nós acreditamos, né? Principalmente as convicções de como começar e como terminar o jogo. Dentro do intervalo eu até chamei o Zé e falei, ele vai vir com mais um meia. Por quê? Porque a gente tinha o Gustavo Nicola que já estava amarelado e sobrecarregado. O que ele pensa? O que eu penso? Nós pensamos principalmente na cabeça do outro lado. Eu preciso sobrecarregar principalmente um atleta que já está amarelado, já está vulnerável dentro do jogo. E aí a nossa contra-resposta era dar mais força por dentro do campo. Tinha a possibilidade de ter lucidez com o Wander, que é um cara mais técnico que consegue ter... consegue rodar a bola de um corredor para outro, consegue avançar, pressionar um pouco mais na frente, e aumentamos um poder mais físico com o Buga dentro do campo. Para quê? Para que a gente conseguisse anular essa questão do Rafinha, do Danielzinho, do próprio GG, que aí nós vamos para duelo, nós vamos para choque. Foi o que nós pensamos e dificultamos essa ação dele. E principalmente, os dois estavam saudáveis sem estar amarelado. Então, ou seja, nós viramos um jogo de duelo. Da mesma forma que vocês têm a qualidade, nós temos a força e nós temos a potência de querer jogar para frente. E graças a Deus eles entenderam mais uma vez, por mais que a gente desenvolva alguma coisa tática, estratégica, se eles não desenvolver aquilo que nós pensamos, nada adianta. Então o mérito é total desses atletas que hoje foram fundamental nessa vitória nossa. Igor, Camacho, foi indicação sua, apareceu no radar, quando vocês estavam procurando o zagueiro, aparece um homem aí de meio campo? Na verdade, nós precisávamos compor essa peça, né? E o Camacho foi uma situação que a gente, no primeiro momento, a gente não acreditaria que ele poderia comprar a nossa ideia. E as coisas foram sinalizando. Por quê? Porque nós começamos o ano com bons resultados. E aí ele conhece já a história do nosso clube, já conhece como o nosso clube se comporta nesses momentos que as coisas estão fluindo. E ele nos sinalizou que haveria possibilidade. É um grande jogador, um jogador vitorioso, já passou em grandes cenários, vai vir para cá para somar muito, com um grupo humilde, e ele entende como que é o nosso grupo, como que a gente gosta de trabalhar, principalmente. Ele vem muito para acrescentar muito. Nós acreditamos que é mais um que vai fazer parte do nosso exército para a gente conseguir na nossa caminhada aí com os objetivos. Jogo quarta-feira, Coruripe, lá em Coruripe, como é que vai ser? Aí é difícil de responder agora. Já começa amanhã a programação? Hoje nós precisamos chegar em casa, eu preciso dar um abraço da minha esposa, que sofre muito, um beijo no meu filho. Precisamos ligar para a família, né, que ficou em Goiânia. Sofre junto. E a partir da manhã a gente já começa a pensar no adversário, mas hoje a gente precisa descansar um pouquinho.